Gente, bem-vindos a mais um papo. Dessa vez eu trago um cara muito gente boa, um cara dublador, psicólogo, nosso querido Alfredo Rolo. Fala, Alfredo. Tudo bem, gente? Beleza? Prazer estar aqui com vocês. Vamos ver o que vai virar isso aqui. Hum. Cara, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer. Valeu, valeu. Cara, me fala aí, como que tá sendo essa pandemia pra você? Como que foi essa loucura? Bom, eu costumo dizer que o mundo se divide no pré-pandemia e pós-pandemia, né? Antes e depois da pandemia. E, bom, muita coisa mudou do ponto de vista profissional. No meu trabalho como dublador, por exemplo, eu tenho feito 100% dos meus trabalhos em casa, em home studio, né? Um trabalho ou outro, como eu estou em Portugal, eu tive que me deslocar uma ou duas vezes e ir para estúdio, mas com todas as seguranças, e era assim um estúdio que trabalhava com uma pessoa por dia, então tinha todo um procedimento Mais bastante rigoroso que o nosso aqui? interessante, mais rigoroso, sim. Mas agora eu estou trabalhando bastante de home studio, tanto como dublador quanto como psicólogo, né? Atendendo Uhum. também online. Então, essa foi uma mudança importante, porque o mercado da dublagem era 100% presencial e agora está mais ou menos 70-30, 80-20 Inclusive os castings? remoto. Inclusive os castings. Inclusive os castings. Eu não sei exatamente qual é a pergunta qual é o intuito da sua pergunta, mas os castings, por exemplo, para pessoas que estão começando a dublar, né, que costumavam ir fazer um estágio presencial, nesse momento não tem mais isso. Então elas precisam fazer um approach virtualmente, se elas tiverem algum material já enviar, mas elas só vão conseguir trabalhar se elas tiverem o home studio, pelo menos Hum. durante esse período, e creio eu que até o final de 2021 vai ser assim. Isso se o home studio não for uma coisa que veio para ficar, né? Porque eu Você fico acha muito que mais pode ser? feliz. Cara, eu acho que sim, eu fico muito mais feliz trabalhando no home studio. Eu tenho conversado com muita gente que me diz a mesma coisa. As pessoas podem, inclusive, morar no lugar que quiserem, continuar trabalhando, porque é o teletrabalho, né? O trabalho Uma facilidade, né? virtual, é uma facilidade. Acho que é saúde para todo mundo. O trabalho está sendo entregue com uma qualidade muito parecida com a dos estúdios, né? E cada vez está melhorando mais, porque é uma tecnologia nova que vai se aprimorando. Então, eu não vejo por que não continuar. Principalmente as pessoas mais velhas que precisavam, às vezes, se deslocar muito e Uhum. agora podem trabalhar das suas casas, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Então, por que não? Agora, os castings de projetos, uma série nova que vai entrar, por exemplo, e precisa fazer casting, os castings também são todos feitos virtualmente, né? As vozes são escolhidas, tem um diretor lá que acompanha o casting, às vezes a Uhum. pessoa faz sozinha o casting e manda, e depois tem enfim, é feita a escolha do mesmo jeito que seria presencialmente, né? Uhum. E como as pessoas sabem sobre esses testes, esses castings, né? Seria ainda mandando material por e-mail para um estúdio? Como que tá funcionando essa questão? Os castings de dublagem geralmente são feitos pelo próprio estúdio para onde o Uhum. projeto vai. Abertamente ou não? Internamente? Não, internamente. Geralmente acontece da seguinte maneira: alguns personagens da série onde são feitos os testes, que precisam de testes, Uhum. e aí o diretor do projeto ou o responsável pela escalação no estúdio chama três pessoas para cada personagem, três vozes diferentes para cada personagem, escolhe uma cena, essas pessoas dublam essa cena específica, enviam essas cenas dubladas para o cliente e o cliente escolhe a voz que ele acha melhor, Mais adequada. Uhum. mais adequada. Isso para castings de dublagem, né? Agora, por exemplo, os trabalhos de voz original, né, que são as produções originais, às vezes é um casting aberto, às vezes é um casting fechado. Depende também da linha de trabalho que se queira seguir. Uhum. Mas, em geral, acaba sendo mais fechado para quem já está no meio, ou ele é aberto apenas em lugares onde as pessoas do meio estão. Seja uma Entendi. comunidade, seja um grupo, sei lá, em alguma rede social, né, ou mais em alguma outra.
algum outro formato que não é aberto 100% ao público. Né? Uhum. Mas eu lembro de um projeto que eu fiz original, chama EcoBitZip, que está no NetGeo, um projeto muito legal, que foi feito com chamada pública. Hum. Né? E, inclusive, enfim, várias pessoas que participaram da chamada pública foram chamadas para fazer os personagens, inclusive a protagonista da série veio através da chamada pública. Puta que legal. Então, quando é possível, quando, né, se tem tempo para fazer isso e tal, é muito legal, porque você tem gratas surpresas, né? Pessoas que não estão no mercado, mas que têm aí um trabalho muito legal para mostrar e que têm a oportunidade nessa chamada de ficar um pouco mais em evidência e furar a panela do mercado, né? É. Ô, Alfredo, você falou que você teve que ir em alguns estúdios aí em Portugal. Tem cliente que não aceita o home studio, tá? Tem uma briga de qualidade, algo assim ou não? Tem cliente que não aceita. Até onde eu sei, me parece que a Amazon não está aceitando fazer trabalho em home studio. Às vezes que eu precisei em estúdio aqui era de um projeto de personagem fixo que eu já tinha no Brasil. Aham. E que aí, como eu vim para Portugal, o cliente pediu para que fosse feito num estúdio que representa esse cliente em Portugal. E aí eu Ah, comecei a fazer antes da pandemia e finalizei um pouco depois da pandemia, quando já tinha os procedimentos adequados para poder fazer esse deslocamento, né? uhum. Até porque eu ainda, antes da pandemia, eu ainda não tinha um home studio legal, com uma qualidade boa, né? Agora eu tenho uma cabine de áudio preparada, profissional, tá? Teve que ter um Então, investimento, né, pra esse momento, né? sim, todo mundo teve que meter a mão no bolso aí e fazer, né? Um cantinho lá da casa, uma sala, ou a edícula, algum lugar ali onde Virou estúdio. virou estúdio. É assim, para você continuar no mercado hoje. Tem gente que se recusou, tem muita gente que se recusou a fazer home studio. Por princípios ou Isso é pela verdade. viabilidade mesmo? Você Olha, acha assim? eu acho que, pelo que eu leio, né, nos fóruns, nas comunidades, Uhum. eu acho que é mais por princípio do que por Hum. viabilidade. Porque, inclusive, foi criado um grupo de gerenciamento para pessoas montarem os seus home studios dentro da dublagem. Inclusive, teve um projeto que foi feito chamado Projeto Alô, em que alguns dubladores disponibilizavam seu tempo e, consequentemente, as suas vozes para se manifestar com os fãs pagavam uma taxa para isso e todo o valor foi revertido para ajudar pessoas que não tinham condições Que a montar o seu home legal. studio em casa e poder continuar trabalhando. Cara, que demais. Foi bem demais esse projeto. Agora, mesmo assim, tem gente que se recusa, que eu sempre fico pensando numa empresa chamada Olivetti, que era uma empresa de máquinas de escrever, e que não se atualizou quando começou a vir os computadores, os notebooks e tal, e aí acabou falindo. Então, assim, você precisa se adaptar ao novo, que É foi a igual aquela primeira empresa, pergunta que né? você fez, né? Aquela empresa de. Você lembra? De rolo de filme que faliu, tinha milhões de rolos de filme. Kodak Kodak. Mesma isso. coisa, né? Mesma coisa, exatamente. Mesma É coisa. isso aí. Se você não se adapta ao novo normal, né, às novas realidades, e é isso que eu falo da pandemia, né? O mundo mudou, a gente precisa fazer o luto do mundo que a gente tinha antes, né? Agradecer por ele ter existido e se abrir para esse mundo novo, que não quer dizer que é melhor, né? Longe disso, por conta de todo o drama que a gente está vivendo, Mas é o que mas é temos, né? diferente. É o que temos e a gente precisa se adaptar a ele. E o home studio é uma dessas realidades dentro desse recorte do meu trabalho, né? Cara, eu acho, assim, já te vi em vários eventos também. Eu acho você um cara sensacional. Não só pelo seu trabalho, mas como ser humano. Você passa uma energia muito boa, Alfredo. Você tem uma calma, você consegue entender as coisas do mundo de uma forma tranquila, pé no chão. É, isso muito veio da psicologia, te deu um entendimento diferente ou você sempre foi muito calmo? Isso é de você? Eu acho até que sim, eu não sou tão calmo assim, né? Eu tento manter a calma, mas no micro, né, no meu microcosmo aqui, eu também às vezes explodo, fico nervoso, e às vezes com coisas. Eu tenho muito um senso de justiça, né? Que às vezes eu vejo algumas injustiças que
nem Que mexe, né? tem a ver exatamente comigo, mas que mexe, e aí isso acaba eventualmente revertendo em momentos um pouco mais de nervosismo e tal. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe me falava que eu era o pai da calma, porque eu era uma criança muito tranquila e tal. Mas na verdade eu sempre fui um buscador, né? Sempre muito cedo a buscar, comecei a fazer terapia muito cedo, não porque eu tenho um problema de cabeça, mas que Por eu quase curiosidade. quero fazer, curiosidade. Eu vi alguém dizer, né? Tinha gente que falava, nossa, quando eu tô com você, eu me abro fácil, eu falo. Eu falei, meu, deixa eu fazer uma terapia aqui para ver que acontece. E aí gostei e continuei fazendo, e aí já fiz vários tipos de pesquisas, né? Desde o campo religioso, transcendental, meditação, né? Já frequentei vários tipos de Ah, religião, já me iniciei em algumas, e depois saí, fui procurar outras e tal. Aí veio depois primeiro veio a psicanálise, né? Comecei a fazer um curso de psicanálise, porque eu queria melhorar o meu trabalho como diretor de teatro, e achei que a psicanálise poderia ajudar os atores a construir melhor os e personagens, as ajudou. motivações. E ajudou, só que no meio do processo eu falei, não, eu não quero só isso, eu quero ser psicanalista mesmo. Olha só. E aí comecei a trabalhar como psicanalista, comecei a trabalhar como professor de psicanálise, e aí, paralelamente a isso, eu já fazia o curso de psicologia, me formei como psicólogo, depois eu fiz uma pós-graduação em psicodrama, que é uma outra abordagem também da psicologia. É focado no Depois quê? o psicodrama ele é uma terapia mais ativa, tem base na fenomenologia e no teatro. Olha, Então, psico, né, que é a alma ou mente, e drama, que é a ação, né? Então, é a ação da psique. É um tipo de abordagem da psicologia mais ativa, não fica só no verbal. Tem entendi. cenas, tem dramatizações, tem improvisações. É muito legal para fazer em grupo, né? Basicamente, ele é uma terapia que funciona também assim, individualmente, né? Uma ou duas pessoas, mas em grupo também dá para fazer um trabalho muito legal, porque como tem raízes no teatro, né? A terapia funciona a partir de criações de cenas que o Das paciente vivências. traz, né, das Que vivências, legal. e a partir dessas cenas a gente vai ressignificando o mundo interno do paciente, né? Vai Não é reconstruindo um só para pouco. atores. Não, não, é para qualquer pessoa. E às vezes até Legal. mais difícil para atores, porque o ator já vem com Com toda a uma bagagem. carga, né? Você não sabe se ele está Não, só. interpretando o papel ou se ele está realmente vivendo, né, aquele Puta, aí seu trabalho é momento que mais está difícil acontecendo. nesse momento, hein? É mais difícil. Então, às vezes é mais legal com uma pessoa que é totalmente crua, porque aí o que vier é mais Genuíno. espontâneo, né? Uhum. Eu sei por mim, né? Quando eu fiz a minha formação em psicodrama, as pessoas achavam muito legal, né? Porque eu era o único ator ali, né? Tinha até uma outra atriz também. Mas aí quando eu fazia cenas, eu me policiava para que eu não entrasse numa coisa de Muito como ator, interpretar. né? Porque é muito fácil, né? A gente, ator, principalmente dublador, né? Dublador tem muita carta na manga. Já tinha 20 e poucos anos de dublagem na época. Então, assim, a gente já fica meio pronto para qualquer tipo de personagem. Quando entrar no estúdio, tem que resolver rápido e tal. E aí, quando vinha uma cena de improviso, você já tinha uma voz, você já tinha né, uma fala, umas três ou quatro frases que ficam na cabeça sempre quando você precisa usar para fazer Se um for você de vozerio, então, né? né? Já tem umas historinhas ali. Não, perfeito. Então tinha que fazer um filtro aí legal. Caramba. E qual que é a sua primeira lembrança de infância? Primeira lembrança de infância? É. Que te marcou, que seja forte, que você lembra. Tipo, 4 anos, sei lá, derrubei um vaso. Qual que é a sua primeira lembrança? Cara, deixa eu ver. 4 anos. Eu não sei, eu acho que eu gostava muito quando eu estava no pré-primário, né? Uhum. Eu morava no Belenzinho, em São Paulo, né? Na Zona Leste. E aí tinha o SESI, que era a escola que eu fiz o pré. E eu lembro muito de eu ia e voltava a pé, né, com a minha mãe. E tinha uma pessoa, um amiguinho específico. A gente sempre acaba se afinizando mais com uma pessoa ou outra, né? Então tinha uma pessoa que eu brincava bastante.
um amiguinho lá, a gente fazia desenhos, ficava bastante tempo fazendo desenhos. E eu lembro muito da professora. Eu lembro até hoje o nome dela e da figura dela, era a Dona Agnes. Eu nem Caramba. sei por onde andará a Dona Agnes, Sua né? primeira professora ou não? Foi minha primeira professora. Eu lembro muito dela e muito tempo depois de eu ter passado pela pré, eu ainda lembrava da figura dela. Falava, nossa, porque assim, Caramba. tinha uma característica, eu sou canhoto, né? Aham. Só que quando eu comecei a aprender a escrever, eu escrevia de trás para frente. Isso não Olha, é uma coisa, ai, nossa, é o único caso no planeta. Não, um monte de gente passa por esse processo, mas então para mim é muito fácil escrever de trás para frente até hoje. E aí ela ficava comigo depois do período de aula, me ajudando a escrever do lado certo. Então ela teve uma paciência, que te né, marcou. com esse meu aprendizado que me marcou muito. Então acho que é uma lembrança que eu guardo com carinho assim da infância, né? Eu também lembro da minha primeira professora do pré, era Roberta o nome dela. Engraçado, né? Muita gente não esquece o nome da primeira professora. Eu gosto de analisar essas situações de vida. É, mas é porque cria-se um vínculo maior, né? Porque é uma transição. Geralmente o indivíduo sai do ambiente familiar e entra no ambiente escolar. Então a primeira pessoa que faz essa função de cuidador, de orientador, ganha um status parecido com pai e mãe, né? Ganha um lugarzinho, né, no coração Similar, né? maior do que as outras professoras que vêm depois e que aí vai ficando, vai tendo mais autonomia da pessoa, vai batendo de frente com algumas coisas, vai se distanciando da família, né? Então não tem esse mesmo apelo. Pô, eu tava dando. Eu gosto muito de psicologia, fico lendo. Aí eu tava estudando, eu não entendi direito se você conseguir me ajudar também. Eu tava lendo sobre o método Imago. E aí cada linha de psicologia falava que era uma coisa, ligado ao indivíduo, ligado ao método de tratamento de casal. É uma palavra que cada pensador usou de uma forma? Você sabe me dizer ou não? Cara, não sei te dizer como as outras linhas usam, né? Mas eu sei que na psicanálise a imago tem muito a ver com a imagem inconsciente do corpo. Uhum. São as imagens primitivas que você constrói à medida que você vai crescendo, né? Hum. Então, quem fala muito sobre isso é a Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa. Inclusive, ela tem um livro chamado A Imagem Inconsciente do Corpo. Que a imagem que você vê hoje do seu corpo, ela não corresponde à imagem que você interiorizou. Porque a imagem que você interiorizou tem muito a ver com o olhar de quem estava fora, né? Dos pais, né? Que é Uhum. um olhar que pode ser de validação, mas pode ser um olhar também de anulação. Então, aí você tem a imago paterna e a imago materna. E aí você ancora isso em você Você acha que é e, você? e aí você transforma isso. ah, Qual é a importância dessa imago? É que ela te ajuda a criar uma base para que você construa o seu ego. Só que chega um momento em que você precisa se descolar dessa imago. Pra você criar a sua Que mesmo, o seu ego, o seu próprio eu. isso. Senão você fica. Você sai do ego ideal, que é o que os pais acham que o filho tem que ser e tal, para o ideal de ego, né? Aham. Que é assim, para eu ser aceito, eu preciso corresponder a X, Y, Z coisas. Só que depois de um tempo, você precisa entender que você não tem que corresponder a nada. Você tem que Uhum. corresponder É o ao que que o, você deseja. ao seu desejo, né? Aí entra um personagem que eu faço, que é o Lúcifer, né? Que ele fala o É. que você mais deseja. Porque é um pouco isso, né? Que às vezes o que você mais deseja é uma coisa que não pode vir à tona. Esse é o mote, inclusive, da série, né? Quando ele pergunta isso. Ele desnuda as pessoas e aí as pessoas ficam mais vulneráveis e acabam ajudando mais no processo da investigação, porque elas falaram uma coisa que ninguém podia saber. Ele vai no ego da pessoa, é isso? Ele iria aonde? Ele vai mais do que no ego, ele vai no inconsciente mesmo, porque é o Hum, desejo mais inconsciente, mais que é o que não profundo. pode, é mais profundo que não pode vir à tona e que às vezes nem a própria pessoa sabe que deseja. Então, assim, uma análise bem-sucedida é uma análise que ajuda o indivíduo a perceber o seu desejo, por um lado, ao perceber, e por outro, a perceber que ele nunca vai realizá-lo.
Em muitos casos. Porque aquele desejo profundo, ele precisa de outras representações. Porque se ele vai no desejo básico do indivíduo, é um desejo que Seria é da comer, ordem. beber, o básico? Ou não? Não, é mais do que isso. É um desejo de intimidade, um desejo de amor. E às vezes esse amor ele não pode ser realizado da maneira que o indivíduo quer. Então ele precisa de de outros caminhos Pra, pra correspondentes suprir ou esse desejo. deslocamentos para suprir esse desejo, né? Isso é bastante complexo, mas basicamente é isso. É quando você toma consciência do seu desejo e você pode fazer uma escolha. É isso que eu quero ou não? E se é isso que eu quero, ok, vou. De que maneira eu posso bancar esse desejo? Né? Entendi. As E consequências, bota na balança. Se é isso. possível na sociedade ser aceito com esse desejo ou não. Entendi. O quanto você está disposto a enfrentar isso. E mesmo que não seja aceito, o quanto você banca expor um desejo que não é aceito pela sociedade. Se está no inconsciente, porque de alguma forma o indivíduo acha que aquilo vai prejudicá-lo na sociedade. Se está no inconsciente esse desejo. Ele escondeu para proteger ou não? Uma parte sim, mas outra é de uma ordem de que talvez ele nem saiba. Por Isso, isso o inconsciente, né? isso originou Algumas através de quê? coisas. Traumas? Não sei. Uma parte do inconsciente, ela é construída a partir dos desejos reprimidos ou recalcados e que precisam ir para algum lugar. Então eles vão para essa instância psíquica do inconsciente. Mas tem uma outra parte do inconsciente que é o puro desejo, que é a pura manifestação daquilo que, digamos assim, que você veio fazer no mundo. Não é exatamente como uma missão, mas são as propensões, né, as quais você, ao longo da vida, vai percebendo um interesse aqui, um interesse ali. Então, essas duas partes às vezes se contrapõem, às vezes se completam, mas a ideia é que elas convivam de uma maneira harmoniosa, em que o indivíduo assuma a responsabilidade. Isso até quem falava bastante nisso era o Lacan. Uhum. E um indivíduo chegava no consultório e falava, olha, eu, eu sei lá, vamos falar uma coisa mais radical. Eu traí a minha esposa. Aí o Lacan falava, não é porque você está me dizendo isso que não significa que é verdade. Porque existe. É bem essa cara que eu fiz a primeira vez que eu li isso. Porque qual que é a ideia aqui? Quando você vai na terapia, né, dependendo do tipo de terapia, a ideia é tirar do seu ombro a dor ou a culpa ou não criar uma aceitação, né, uma cumplicidade muito intensa com aquilo que você fez. Então, tipo, traí minha esposa. Ah, mas vamos ver por quê também, né? A esposa deu motivo, ou por que você fez isso, como você estava se sentindo já sozinho há tanto tempo. Pá. Começa a se criar uma série de justificativas para amenizar, para esvaziar aquilo e para que o indivíduo possa, de alguma forma, levar aquilo como uma coisa qualquer, né? A partir de uma conclusão consciente, alivia-se o sentimento que está pesando. Uma conclusão Sim, consciente. Ah, então foi por causa disso. Entendi. sim, tá. Aí o indivíduo tenta criar uma homeostase, né, interna, um equilíbrio e falar, ok, então tá bom, né? Só que aí o Lacan vem e joga na cara e fala, você traiu mesmo. Ah, a culpa é Isso é sua. verdade. Quer que eu fale Não o é quê? porque não é porque você tá dizendo para mim que eu vou falar, não, Ah, veja não. bem, pô, também já traí, sei como é que é, tamo junto. Não, ele vai dizer, Vai- ó, ok, e o que que você vai fazer com isso? Você traiu mesmo, tá, não E vou agora? passar a mão na sua cabeça. Traiu, e agora? O que você vai fazer com isso? Então, por isso que tem muita gente que fica um pouco desesperada, né, com esse tipo de abordagem,
Mas na verdade é uma abordagem libertadora, porque ela chama o indivíduo à responsabilidade, né? Ela não tenta, de formas variadas, Tirar a criar culpa, né? subterfúgios, né, para o indivíduo não lidar com isso. A sua linha é do Freud, da psicanálise? É a minha linha do Freud. Eu queria Eu aproveitar. sou freudiano. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal como funciona uma sessão de terapia? Porque tem muitos mitos, tem diversos medos a respeito. Acho que é um bom momento para a gente esclarecer um pouco, né? Para quem tem esse medo, essa dúvida. Sim. Bom, depende muito da abordagem, né? Cada abordagem tem um jeitão de fazer. A psicanálise, por exemplo, não considerando esse momento pandêmico, né? Mas a psicanálise, por exemplo, tem a característica do uso do divã, em que em determinado momento do processo de análise, o indivíduo é convidado a deitar no divã e tem toda uma motivação para isso, né? Por trás disso, que não cabe aqui Uhum. aprofundar, mas tem toda essa motivação, o procedimento que acontece, a análise é feita a partir dessa percepção, dessa escuta analítica que tem como base o inconsciente, os sonhos, os atos falhos, os xistes, que são xistes, né? As piadas, as ironias, as brincadeiras que se fazem, Tudo tem um porquê. falando uma coisa como se fosse brincadeira, é o famoso toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Nesse caso tem mesmo. Na psicanálise tem mesmo e a gente aprofunda isso, né? Tudo é avaliado, por exemplo, como eu sentei, a linguagem corporal que eu fiz, estou negando o que você está falando, com braços cruzados, por que, que eu movi a caneca desse jeito e não desse, por que, que eu estou falando aqui, segurando aqui, é uma ansiedade, é um medo, um nervoso, tudo tem um porquê na sessão. Tudo tem um porquê, tudo é analisado, mas nem tudo é denunciado, Considerado. né? Nem Uhum. tudo é considerado. O próprio Freud falava, o indivíduo não consegue não dizer aquilo que está vindo do seu inconsciente. Ele se trai, exatamente o que você falou, com o movimento do corpo, com um ato falho, né? Ele quer falar da esposa, fala da mãe, ou ele quer Aí falar que ama, mas desliga. fala que mama, sabe? As coisas. É louco, né? Tudo é, O tudo cérebro tá é, com uma palavra parecida, né? Similar, sim. né? Inclusive o Lacan falava que esses atos falhos, na verdade, eram atos bem-sucedidos, porque eles levavam o indivíduo, levavam o analista a caminhar com o indivíduo para o âmago daquela questão, daquele nó que precisava ser desfeito, né? Então, na psicanálise é assim, as sessões acontecem basicamente dessa maneira, as outras abordagens têm também outros tipos de especificidades, né, de cada uma, mas a sessão basicamente quando é uma sessão chamada individual, é o terapeuta, o analista e mais o cliente ou, né, barra paciente. E aí a sessão tem um momento verbal, que o indivíduo conta o que está acontecendo com ele, as questões, as queixas, os problemas, as dificuldades ou aquilo que ele quer desenvolver. E o analista terapeuta caminha junto, faz perguntas, faz pontuações, faz interpretações, às vezes usa do silêncio também para fazer uma espécie de aceitação do que está sendo dito e, e não tem uma ordem assim, né? O paciente é que fala o que ele quer, do jeito que ele quer, na ordem que ele quer e a partir do que ele traz, desse primeiro discurso que ele traz na sessão, vão sendo desfiados todos os outros pormenores, né, que estão Aham. por trás do que ele diz. A minha sessão, por exemplo, ela dura 50 minutos. Uhum. Essa é a média de trabalho, que acho que a maioria dos terapeutas trabalha com isso. Alguns trabalham com 45, outros com meia hora, outros com uma hora, mas assim, o mais comum é você trabalhar com esse tempo de 50 minutos e com uma sessão por semana, porque é um tempo legal de Reflexão, né? reflexão daquilo que foi trabalhado. Mas a psicanálise mais ortodoxa, né, que se aprende nos institutos mais tradicionais de psicanálise, ainda sugerem 3, 4 vezes por semana. Caramba, jura? Sim, Pesado, né? é Intenso. pesado, é intenso, exatamente. Só que é mais pesado também do ponto de vista econômico, Também. porque cada sessão tem um valor. Por isso que muitos analistas começaram a flexibilizar um pouco essa ideia rígida de 3, 4 sessões por semana, porque as pessoas não têm No condições, Brasil é inviável, né? né?
É inviável. Tem algumas pessoas que conseguem bancar isso. Então começou a se diminuir para 2 sessões. Tem muita gente que ainda trabalha com 2 sessões por semana, mas a base é uma sessão mesmo por semana. É muito importante o processo de terapia porque, além de trabalhar as questões internas do inconsciente, os traumas, os conflitos, também ajuda você a se desenvolver enquanto ser humano. O Isso é uma autoconhecimento, ideia né? que essa é uma ideia que vem muito do psicodrama, porque você pode procurar terapia para tratamento ou para desenvolvimento, desenvolvimento das suas potencialidades, o que quebra um pouco essa ideia de que psicologia, psicoterapia é só para louco. Uhum. Né? Que é E uma tem muita gente que ignorância. acha isso. É uma ignorância, mas Falta de enfim, tem muita conhecimento, gente que né? ainda É. Assim, o trabalho de ator te ajudou bastante, não ajudou? Nessa questão? Por exemplo, linguagem corporal é muito teatral, né? Pra gente que faz teatro, a gente sabe muito sobre as expressões, o porquê do corpo. Acho que te ajudou bastante na questão da terapia, né? Em análise acho que sim. do cliente, né? Acho que sim, o teatro ajuda bastante. O teatro é minha base, né? Profissional, né? Uhum. Comecei a fazer teatro com 15 anos, comecei a fazer publicidade com 10, Caramba, teatro mais com cedo ainda. 15, Olha só. e o teatro mesmo lá de fazer, eu Raiz, né? comecei como contra-regra, né? Ó, Tenho DRT de contra-regra, e depois o geral, o um, artístico. de um bom tempo, aí eu tirei meu DRT de ator e meu DRT de diretor. Então, eu tenho o DRT de contra-regra de ator e diretor, que aí serve como diretor de teatro e diretor de Uhum. dublagem, né? Na nova Ah, regulamentação que o SATED criou, é o mesmo número que designa uma função a para mais, essas né? funções de diretor de teatro e diretor de dublagem. Então não dá para dizer que o teatro não me ajudou, né? O teatro me ajuda Sempre para a acumula vida, né? conhecimento e ajuda, né? Sim. Até onde o terapeuta pode se envolver com o paciente? Bom, tem 2 caminhos de resposta aí. Primeiro, do ponto de vista pessoal, em nenhum ponto. O terapeuta não pode se envolver, não deve se envolver com o paciente. Ele precisa ter o que a gente chama de neutralidade para que o paciente possa ter a liberdade de dizer coisas ou de fazer coisas ou de manifestar coisas sem a sensação de muita proximidade e muita Uhum, mistura com o terapeuta. uhum. Agora, do ponto de vista da sessão, né, do processo de análise de terapia, o terapeuta está sempre super envolvido com o que o paciente diz, com o que o paciente sente, com como ele manifesta aquilo, né? Então, o terapeuta ele está junto ali, ele respira junto, ele caminha junto com o paciente, né? Então, nesse sentido, Tem uma ele precisa empatia estar, precisa ter notável. um processo empático importante, senão enfim, é um terapeuta que não funciona, né? Claro que ele não vai chorar junto, né? Falar, Ai, tá vendo? ai, Eu te entendo. ai, amiga, vem cá, vamos dar a mão aqui. Não dá. Não dá. Mas já Mas reclamaram pra você? Tipo, você só fica me ouvindo aí? Tem pessoas que já fizeram alguma reclamação desse tipo? sim, 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 tem. Sempre tem, né? Tem as duas coisas. Gente que, você não fala nada, ou então você falou demais. Sempre tem a. Cada processo é um de- processo, né? Cada Depende da cliente. estrutura psíquica da pessoa e do que ela precisa. Então, às vezes tem Ah, pessoa que não suporta o silêncio, não suporta falar sozinha, mas às vezes no processo analítico é é o único importante ela se momento que ouvir, ela né? tem para se ouvir, para falar, para, né, perceber que tem alguém ali que suporta que ela fale, porque às vezes ela nunca teve voz e de repente ela começa a falar, falar, falar e tem alguém que, pô, você tá me ouvindo demais, cara, tem algum problema, nunca me ouviram tanto Gera um assim. incômodo, né? Por que que Gera um incômodo. é louco, né? E Ah, é depois esse muito bom o ser incômodo humano. vira uma coisa legal, porque aí a pessoa vai percebendo que ela pode falar, que ela tem voz, que tem gente que ouve, tem gente que fica quieta enquanto ela fala, que faz silêncio para ela se colocar, e aí ela se sente mais empoderada para o que ela viveu naquele tubo de ensaio da sessão de terapia, ela leva para fora. Então sempre tem reclamações, mas também tem, enfim, elogios, tem gente que muda radicalmente de um jeito de ser, de viver para outro, né? Então é um trabalho
Deve ser lindo, né? Ver gratificante. essa Às transformação, vezes, né? é lindo ver. É um tipo de trabalho que você goza sozinho, né? No sentido É, de divertir-se sim, e sentir prazer, né? Porque você não sim. vai falar, gente, eu vou lá no Instagram, gente, nossa, meu paciente agora acabou de. Não dá, né? O Paulo aqui, ó, mudou outra pessoa, não vai dar. Precisa do sigilo, né? Até que para Precisa. que a coisa aconteça, você precisa desse sigilo. Então, é um trabalho muito solitário nesse sentido, porque é você com você, vendo ali o desenvolvimento do paciente, não é você tendo que vibrar sozinho, né? O paciente sai do consultório, você fala, O paciente sempre tem a resposta ou não do que ele precisa. E você só vai mostrar pra ele que ele já tem a resposta. inclusive tem uma analista, se eu não me engano, é a Bella Sturry, que ela falava que a criança, né, se referindo à análise de crianças, ela dizia que a criança traz a fantasia de qual é o problema e a fantasia da cura para o problema. Então, no discurso dela, ela diz o que ela acha que ela está fazendo ali, né? Portanto, qual é o problema e o que poderia ser feito para resolver. O adulto também faz isso. É que às vezes o que dói no adulto é exatamente o que poderia Resolver. resolver, ele fazer bem. É o famoso o que é em excesso faz mal, mas se for bem dosado, pode fazer bem. Porque às vezes uma palavra que está na moda aí, é uma skill, né? Da pessoa, É, uma uma persona, né? habilidade que ele Uma, tem, né? A pessoa que chega e fala, nossa, eu sou muito, me sinto muito crítica, tudo eu reclamo, tudo eu, né? Eu tenho sempre uma coisa, é o famoso sincericida, né? Tá sempre Uhum. ali. Aí eu falo, isso é uma habilidade que você tem na vida. Se analisar. A pessoa, habilidade? Fala, calma, vamos começar, Calma, não vai? né? Vamos passo a passo, mas isso pode se transformar, é o que o Lacan falava, transformar o sintoma em sintome, né? Ou seja, transformar uma coisa que é ruim, que dói, numa coisa que pode ser boa, não só para você, mas sobretudo para a sociedade. Quem não gostaria de ter, por exemplo, no trabalho de dublagem, ter alguém que recebesse os conteúdos dublados e falasse, isso aqui está meio ruim o sincronismo, isso aqui, essa interpretação pode ser. A gente está com carência de gente assim, porque hoje vai produto dublado para a tela, para os canais de streaming ou para a TV aberta, muito mal dublado. Porque não tem alguém que bate lá no cliente que pede, não tem essa Uma pessoa preocupação, né? que fiscaliza, que fala, não, peraí, essa voz não está batendo com a idade do personagem, isso aqui o cara está falando A e respondeu B, está sem sentido, né? Refaçam, por favor. Né? Tem um ou Acaba, outro é, cliente que faz isso. acaba sendo mais nossa essa preocupação, né? Quem tá dublando ali tem essa. Ai, mas posso fazer de novo? Não sei, acho que dá pra fazer melhor ainda. E o tempo ali corre. É complicadíssimo, né? Não tem preparação, porque você tem que ser um ator com toda a bagagem necessária pra conseguir dublar ali, improvisar e tal. Já vem com a técnica da dublagem, que é totalmente diferente. E o diretor ali também, né? E o tempo, 3 minutinhos por anel, por loop, né? É uma loucura. Não há esse tempo, né? Sim, Tem que sim. estar muito bem preparado. É um ritmo industrial, né? Que a É, dublagem é. Charlie criou. Chaplin, né? É. Exatamente. Você consegue falar algum caso, sem citar nomes, que pra você foi impressionante na sua terapia? Tem vários, né? Que Vários. mexeu com São, você de alguma forma, que te são marcou 12 anos muito? 12 anos como terapeuta, tem muita história para contar, né? Mas tem uma história um pouco mais emblemática de uma paciente que tinha ideações suicidas, né? Uhum. E, enfim, foi uma sessão em que ela estava decidida a fazer isso e assim que saísse da sessão, né? Caramba. E aí eu falei, não, a sessão não vai terminar hoje. Você só vai sair daqui quando tiver, eu senti, sei lá, de alguma maneira Você tá que teve segura, né? uma virada de chavinha aí. E aí a gente ficou, foi um tipo de sessão que, falei que minha sessão tem 50 minutos, essa sessão levou quase 2 horas. Porque aí eu fui criando, né, fiz vários tipos de abordagens, de percepções e tal,
Até que teve um momento em que ela, pum, deu um clique ali e percebeu que essa ideação tinha a ver com uma outra questão ali, X da vida dela, e que não fazia sentido, por conta daquela situação, ela fazer uma coisa tão extrema. E aí assim virou essa chavinha e seguiu depois a terapia por um bom tempo. E já não faz mais hoje terapia, já teve um processo de. Não é exatamente alta, né? Porque a gente meio que na análise não tem essa história de dar alta, né? Mas tem um processo em que já a análise vai se esvaziando e a pessoa já segue por si própria, né? Os caminhos dela por si própria. Então, foi uma coisa bastante emblemática, assim, uma coisa de tirar a pessoa de um lugar e ajudar ela a ir para um outro e continuar a vida, e casou, e aí pensava em ter filho, então Caramba, foi todo olha, um que caminho vitória, que interessante. legal. Isso foi É, bom. ô Fredo, o que que os sonhos são do ponto de vista psicológico? Segundo Freud, os sonhos são a via régia para o inconsciente. O que significa isso? Através do sonho, você acessa o inconsciente do indivíduo e percebe quais são as motivações que estão lá depositadas e que não podem vir à tona. E o que vai resultar numa percepção maior do desejo do indivíduo ou daquilo que ele vivenciou como trauma e guardou ali, né? E encapsulou ali e que precisa ser desencapsulado para não doer mais. Todo sonho ou não? Sonhos específicos. Não, a princípio todo sonho tem essa característica, isso dentro da psicanálise freudiana, né? Mas, por exemplo, da psicologia analítica, que é do Jung, os sonhos podem ser premonitórios, né? Ou seja, podem ter a ver com algo que está para acontecer, não exatamente aquilo que o sonho diz, mas O alguma coisa contexto. alguma coisa que você possa decifrar e que tenha a ver com algum tipo de premonição. Ou sonhos também podem ser mensagens que o sonho inconsciente te manda Pra você e resolver um que problema, um medo. para você mudar uma postura, resolver uma questão. Geralmente é uma coisa mais geral, né? De posicionamento O existencial, cérebro é né? muito inteligente, né? Ele te avisa, ele avisa a si mesmo. Sim, os sonhos servem para isso também, para darem essa. Mas tem a percepção do psicodrama também, tem muito a ver com. O sonho é uma imagem, né, uma espécie de cena teatral, que você pode dar sequência a ela acordado. Ah, Então, como é que você dá sequência a ela acordado? Primeiro você. É como se a gente pudesse pegar um sonho seu e transformar ele numa cena teatral. Ah, eu estava lá e tinha isso, tinha aquilo e tal. Então vamos fazer essa cena. Acaba aqui o sonho. Como ele continua? Se a gente pudesse dar continuidade para esse sonho agora, como seria? caramba. E aí, a partir dessa continuidade do sonho, né, interpretando, improvisando, você constrói um saber diferente. Você constrói um caminho criativo para que aquilo que o sonho vinha te trazer, veio para, né, foi construído para te trazer, O inconsciente completa? o inconsciente vai emergindo criativamente uma nova maneira de agir. E aí, quando você vem para a vida real, né, na vida, no cotidiano, no dia a dia, você cria algumas perspectivas a respeito das situações que você está vivendo, e às vezes você nem percebe de onde vem, porque você está desenvolvendo, está treinando a sua espontaneidade e a sua criatividade. Então, para o psicodrama, mais do que saber qual é o sonho, porque o que que o pássaro que veio no sonho, o que está por trás, qual é o significado do pássaro no sonho, é saber, vamos continuar, entra no papel desse pássaro aí, voa, voa, vai voar. E aí ele leva para a vida real essa imagem de eu posso voar, eu posso ir além, eu Mas é posso fazer mais genial, coisas. né? Nossa, é psicodrama. Cara, é genial, é genial, é genial. Sim, Nossa, que sim. legal. Nossa, ai, que demais. É,
Por exemplo, vai, eu sonhei. Aí eu sonhei com a minha mãe, mas eu queria. Mas na verdade significa algo sobre minha namorada. Por que que o cérebro substitui essas figuras? É por medo? É o quê? Bom, tem vários motivos, né? Uma coisa bastante complexa, mas em geral o inconsciente ele aproveita todas as imagens que estão ali e faz um processo de condensação daquilo que é vivido na vida de vigília, naquela semana em que o sonho aconteceu, e também no que já aconteceu, que está lá no inconsciente e que aconteceu há muito, muito tempo, né? Uhum. E aí esse processo de condensação, ele acaba acontecendo no sonho. Então, às vezes é um sonho que não tem pé nem cabeça. Na verdade, ele está condensado, ele tem muitas informações numa imagem só, numa cena só. E aí acontece também o processo de deslocamento, que é eu sonho com a namorada, mas na verdade, depois quando eu começo a analisar o sonho, tem muito mais a ver com a mãe do que com a namorada, ou com o pai do que com a namorada, ou comigo mesmo, né? E aquilo que a namorada, a parte de mim que a namorada está representando no sonho, Caramba! e que aí eu faço, né? Reconstruo isso dentro de mim a partir dessa percepção. Caraca. Ô, Fredo, como que você conseguiu conciliar a psicologia com a dublagem? Cara, foi tranquilo porque, quer dizer, relativamente tranquilo, né? Porque tanto a dublagem quanto a psicologia são, são dois trabalhos em que eu me encaixo como profissional liberal, né? Uhum. Ou seja, eu mesmo posso fazer meus horários, eu aceito o trabalho ou não aceito, né? Eu mesmo construo a minha agenda. Então, é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Eu Entendi. consigo ter essa liberdade de trabalhar dentro dos horários que eu tenho, né? Uhum. Então, nesse sentido, foi sossegado. Durante a faculdade também, você conciliar os estudos com a dublagem. Sim, 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 sim. É, em algum momento da faculdade ficou um pouco mais pesado, porque tinha o período das aulas, né? Que nesse período das aulas eu já não trabalhava, Uhum. mas depois disso, fora o período das aulas, tinha um período de estudos, né? Uhum. Estudos para provas, leituras, estudo para TCC, todas essas coisas que estágios, né? Inclusive estágios de fim de semana. Então, Pra poder conseguir, né? eu tive que dar mais horários para formação e menos para o trabalho. Até Então, você assim, conseguir trabalhar sozinho e entendi. eu Caraca, é. trabalhava, comecei a trabalhar um pouco menos na dublagem para dar conta dos estudos, mas como eu tinha aí um pé de meia, né, já meio Uhum. programado para isso, então não doeu tanto. Hoje você conseguiria sobreviver só de dublagem? Hoje, É. Você tá com quantos hoje anos de carreira? 30, mas hoje especificamente eu diria que não, porque eu estou em Portugal, Uhum. não estou no Brasil, então diminuiu muito o ritmo de trabalho para mim, Uhum. porque eu vim para Portugal antes da pandemia, então eu meio que Ah, você fechei foi um ciclo. ficando. Eu fechei um ciclo lá e falei, olha, eu vou para Portugal e do ponto de vista legal, né, legal assim, né, dentro do acordo que se tem de dublagem no Brasil, eu não poderia dar continuidade ao trabalho, a não ser que fossem para personagens fixos, coisas que eu já fazia antes e tal. Entendi. Então, assim, coisas novas eu não poderia fazer. Mas agora, com o advento do home studio e com a liberação do trabalho para pessoas que estão em outras praças, além de São Paulo, ou mesmo Brasil, começou a ter um fluxo maior de trabalho. Então, deu uma pequena melhorada nesse sentido. Mas eu já vim preparado para fazer outras coisas e tal. Então, Um novo ciclo mesmo, tô... né? é um novo ciclo. Mas se você estivesse em São Paulo, você conseguiria? Ou você acha que ainda não? Em São Daria. Paulo, sim, sim, Você, sim. você começou a dublar todo dia depois de quanto tempo de carreira?
Bom, na dublagem, acho que depois de uns 4, 5 anos que eu comecei a falar, opa, agora eu tô vivendo disso, Entendi. né? É, eu só queria te perguntar assim, na dublagem, quando tem uma questão de cena de luta, que você quase não enxerga nada, como que você consegue ter esse reflexo de reagindo, atacando, sabe? Quando você não vê nada, É, você tem poucas é, expressões, um frame aqui com soco, o resto tá, sim. né? Tem alguns projetos que eles fazem isso porque eles não querem que as imagens sejam vazadas, para que não haja, enfim, nenhum tipo de cópia disso e uso indevido das imagens, né? Então eles fazem só mostra a boca do personagem, ou isso que você falou de. Aí você fica Então sem aí a gente referência, né? acaba. O que a gente faz nesses casos é seguir mais o áudio, Ah, como entendi. se faz muito com localização de games. Com localização de games você não tem a imagem, né? Na maioria das vezes. Então você vai muito pelo que o áudio está pedindo e você repete aquilo que o áudio, a intensidade, ou o jeito de fazer, ou a expressão, ou uma reação que é de boca fechada e não ah. Se você pelo áudio você consegue perceber quando é que você está apanhando e quando é que você está batendo, Caramba, é né? louco Pelas isso. reações. Você vai imaginando Sim, tudo, né? Alfredo, sim, se as sim. pessoas quiserem te encontrar, quiser marcar uma sessão de terapia com você, algum projeto que está aí trabalhando, como que as pessoas te encontram? Olha, tem o meu site, que é o www.alfredorolo, com dois L's, .com. Tem o meu Insta, é o Vegeta underline vegano. Eu acho que basicamente esses dois canais são interessantes para. E aí nesse meu Insta tem lá o meu Linktree com todos os canais onde você pode me encontrar, né? Canal do YouTube, no site, Facebook, enfim, tudo que eu faço não tem erro lá. Só um pedido, a minha mãe pediu pra você. A minha mãe. Sua mãe, né? Minha mãe, Uhum. de verdade. Ela falou pra você, se você pode mandar um recado pra ela com a voz do Lúcifer. O nome dela é Ieda. Ieda, tá. É. E aí, dona Ieda, o que você mais deseja, hein? Obrigado, Alfredo. Foi um prazer, cara. Falou, Sucesso, viu? cara. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau, até mais. Tchau, tchau.